E o tema de Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, volta lá, Nino, é a esperança da manifestação iminente de Jesus Cristo. Então, hoje Fabiano vai se deleitar. Fabiano, ele sempre me elogia, assim, ele sempre gosta. Pastor, toda hora estou aprendendo uma palavra nova, assim, né, Fabiano? Coitado. Ele dá bronca em mim. Pastor, tem palavra que eu não entendo, né? Mas aí tem uma palavra, né? A esperança da manifestação iminente, isso é em breve, é rápido, sem você esperar. Então, a primeira carta de Paulo, ele quer resolver, ele quer fortalecer os crentes na esperança da manifestação que em breve acontecerá de Jesus Cristo. Jesus Cristo será manifestado para a humanidade. Então, para Paulo, aquilo poderia acontecer naqueles próximos minutos, naqueles próximos momentos. Ele estava fazendo uma viagem missionária, ele estava se dedicando, ele tinha chegado até Corinto, então ele está lá em Corinto sozinho, e quando chega Paulo e Silvano, então ele sabe notícias do que aconteceu lá, como que está a igreja de Tessalônica, então ele escreve essa carta, para fortalecer, para encorajar aqueles irmãos, mas também para dar um certo puxãozinho de orelha. Orelha, né? Orelha. Os mineiros que falam orelha, né? Para dar um certo puxãozinho. Essa é uma coisa que Paulo faz, né? Toda vez que ele tem que puxar, chamar a atenção, tentar corrigir, ele sempre vai encaminhar boas palavras, ele vai encaminhar um encorajamento, ele vai elogiar as pessoas, e é isso que a gente vai ver na carta de Paulo. Vamos ler juntos? Vocês podem ficar assentados mesmo, vamos acompanhar essa leitura aqui, e depois, durante o estudo que a gente fizermos, se você tiver a sua Bíblia, vai comparando, talvez tenha uma palavra aí que vai ajudar, vai ser enriquecer, e se você achar que tem alguma coisa legal, assim, que a versão não tenha, levante a mão, vamos participar, vamos estar juntos aí no estudo. Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade da tua igreja estar se reunindo hoje com liberdade, que é um privilégio, é uma graça, é uma misericórdia que o Senhor tem, porque muitos dos nossos irmãos que creem em Ti, em alguns países não podem ter essa liberdade, esse conforto que nós temos aqui. Nós temos irmãos lá na África que se reúnem debaixo de árvores, num calor insuportável, mas ali dançam, ali cantam com todo o calor, Senhor. Tem irmãos que se reúnem escondidos em florestas por causa da perseguição do Estado, do país que eles vivem, Senhor. Tem irmãos que estão em igrejas grandes, enormes, com equipamento, com muita sofisticação, e estão ali alegres servindo. Tem irmãos que se reúnem 2 ou 3 somente, ó Pai, mas mesmo assim estão com o coração derramados diante do Senhor. Nós também queremos, nesse privilégio que temos aqui, Senhor, nessa liberdade que temos, queremos ouvir a Tua voz agora, queremos aprender a Tua vontade, o Teu encorajamento, a Tua correção para as nossas vidas. Abençoe cada um de nós aqui, nos dê a capacidade, Senhor, pelo Teu Espírito, a iluminação para entendermos esse texto e colocarmos em prática em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que já fizemos nesse culto, pelo privilégio, pela capacitação do Teu Espírito e o acesso que temos a Ti sem nenhum impedimento, direto ao Senhor, sem precisarmos fazer sacrifício, porque o sacrifício que abriu foi o sacrifício de Jesus, que nos deu esse acesso, essa liberdade que temos diante do Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Fabiano, vamos lá. 2 palavras.
intangível e perceptível. O que é uma coisa intangível? É aquilo que não se pode tanger. Não melhorou nada. Mas é aquilo que não se pode tocar. É aquilo que não se pode pegar. É aquilo que não é perceptível pelo tato, né? E aquilo que é impalpável. Ok? Entenderam? Então, são coisas que estão mais no mundo das ideias. Por exemplo, fé. Você consegue pegar? Esperança. Você consegue pegar? Quando a gente pega, a gente tem um certo conhecimento. Então, se você fechar os seus olhos de uma pessoa que nunca entrou aqui e faz ela vir para dentro aqui, você aproxima ela de uma cadeira dessa, que eu nunca vi uma cadeira parecida com essa. Vocês já viram? Ela é diferente, ela é bonita, mas estranha, ela parece um trono, mas não sei quem teve essa criatividade. Mas se a pessoa vai ver, ela vai estranhar um pouquinho. O encosto é fininho, mas tem um estofadinho ali, depois tem um assento, depois tem ela é diferente. A pessoa, eu nunca vi alguma coisa semelhante a isso. Parece madeira, é firme, rígida, não é quente nem frio. Tem o assento que é estofado, tem o encosto que é um pouquinho estofado. Eu acho que é uma cadeira, é diferente. Aí se você sair com a pessoa lá fora, desenha. Ela vai desenhar algo porque ela tocou, ela experimentou, então ela vai conseguir explicar para alguém. Tem algumas coisas que é intangível, você não consegue pegar. A fé, a esperança, o amor. O que é o amor? A gente não consegue pegar, mas a gente sente. Essa é uma coisa que Jesus Cristo falou a respeito do Espírito Santo para Nicodemos. Falou, aquele que é nascido do Espírito é nascido do alto. Então, o Espírito, e a palavra Espírito, né, é pneuma. Olha só, é coisa interessante. Pneuma, dessa palavra vem a palavra pneu, isso é o ar, é o Espírito. É alguma coisa que você não vê, mas você sente. O vento você não vê, mas você olha lá para fora. Mesmo que se você estiver aqui trancado nessa sala, você olha para fora, eu pergunto para você, está ventando ou não? Está ventando, Kobayashi? Não. Por quê? Ele está aqui dentro, ele não dá para sentir, ele está sentindo o ar. Mas por que você chegou a essa conclusão que não está ventando? Não, você olhou, você conseguiu, dá para olhar lá para fora? Dá. E por que você chegou a essa conclusão que não está ventando? Percebe? Não se vê o vento, mas você vê alguns efeitos do vento. Então o que Jesus Cristo falou para Nicodemos, olha, quem é nascido do alto, nascido do Espírito, você não consegue entender, você não consegue explicar. Se você for avaliar a sua conversão, você não sabe nem a hora, nem o momento, você tem uma ideia, pode ser que tenha sido naquela época, mas você começou a perceber alguns efeitos da fé, da esperança, do amor na sua vida. E outras pessoas começaram olha, nossa, o que aconteceu com você? Ela nem sabe que você creu em Cristo, mas ela vai ver alguns efeitos. Então, existem coisas intangíveis, coisas que você não consegue pegar, não consegue tatear, e existem coisas perceptíveis, você consegue perceber. Então é aquilo que pode ser percebível, visível. Eu não vejo o vento, mas eu vejo os efeitos que o vento causa, né? E até tem acho que funciona. Se você quer saber a direção do vento, né, para onde o vento está indo, né? Então você coloca o dedo na boca, molha ele e coloca assim para o vento bater. Aonde tiver mais frio, o lado que tiver mais frio, é o lado que o vento está batendo. Faz um teste aí, mas limpa o dedo primeiro, tá? Ok. O que nós vemos hoje, nesse texto aí, é justamente essa ideia. Próximo slide. As 3 virtudes básicas da fé cristã. São coisas assim que aparecem, devem aparecer, devem ser manifestadas. O amor, a esperança e a fé.
Elas são coisas intangíveis, então as virtudes básicas da vida cristã são intangíveis, mas elas são plenamente perceptíveis. Então, se alguém fala assim, olha, eu tenho amor o amor de Cristo na minha vida, eu tenho esperança, eu tenho fé, eu não consigo pegar. Mas deve ser necessário eu perceber que essas virtudes básicas, necessárias, iniciais na vida de qualquer pessoa que crê em Cristo, na vida de qualquer igreja que se diz bíblica, a igreja cristã, devem estar lá nessa igreja. Se não existir, tem alguma coisa meio... né, é como se fosse uma criança que está com algum problema, um defeito, né? Então ela não consegue falar, ela não consegue olhar, então é algum defeito que tem ali, ou não é verdade que aquilo existe. Então hoje, que nesse texto que a gente vamos ver aqui, começar o estudo dentro do livro de Tessalonicenses, quais são essas virtudes básicas da vida cristã, e elas são intangíveis, você não consegue pegar, mas elas são manifestáveis, elas são perceptíveis. É fácil você reconhecer, você perceber, você entender que ali existe. Tranquilos? Ok, Fabiano? Então, acrescenta o vocabulário seu aí, aquele caderninho lá, 2 palavras. Uma coisa é intangível, mas ela é perceptível. Ao mesmo tempo que essas 3 virtudes são intangíveis, mas elas são perceptíveis. Tem coisas que vão ser sempre intangível e tem coisas que vai ser sempre perceptível. Mas as virtudes básicas cristãs, ao mesmo tempo que elas são intangíveis, elas vão ser plenamente perceptíveis. Se percebe, se reconhece. Ok, vamos lá para o texto. Toda a carta de Paulo, ele faz uma saudação. Antigamente as cartas eram diferentes do que hoje. Hoje a comunicação ficou muito mais direta, rápida, se perdeu aquela polidez. Eu já na minha infância, quando mandava carta para alguém, a gente tinha uma saudação, falei um elogio, depois entrava num assunto, depois fazia a conclusão. Então, até as professoras mandavam a gente fazer textos que continham essa estrutura. Hoje é uma coisa direta, a não ser uma saudação. Olá, tudo bem? Tal, como você está? E já vai para o assunto direto. Então, o que Paulo faz em todas as cartas, ele faz uma saudação. Tem cartas que, por causa da tensão entre ele e a igreja, por causa dos problemas que a igreja causou para ele, essa saudação é um pouco diferente. Talvez um pouco mais fria, um pouco mais tensa, e tem cartas que Paulo assim se derrama, ele fala coisa boa. Tem igrejas que causaram problemas sérios para Paulo, mas mesmo assim ele elogia essa igreja. Depois ele vai tratar dos problemas. E aqui Paulo, ele vai falar nessa saudação que mesmo ele sendo apóstolo, mesmo pessoas sendo companheiros de Paulo, auxiliares de Paulo, e ele envolve ele como apóstolo, os companheiros dele e a igreja de Tessalônica. Todo tipo de pessoa que está envolvido com Deus depende de Deus, está em Deus. É como se fosse o oxigênio está em nós e nós estamos no oxigênio, e sem o oxigênio nós não vivemos. Então Paulo, com poucas palavras aqui, ele já dá a ideia de que o centro de todas as coisas não é ele como apóstolo, não é Silvano como auxiliar, não é a igreja, o centro não é a igreja, o centro é Deus. Tudo é para ele, tudo vem dele, e sem ele nós não existimos, e sem ele não temos razão de existir. Paulo não teria razão nenhuma de existir se não fosse Deus na vida dele. Pelo contrário, ele continuaria na maldade, na cegueira que ele estava antes. Silvano e Timóteo tinham suas razões de viver, tinham o seu conforto. Timóteo era de uma família rica, Silvano talvez tinha uma posição legal lá em Jerusalém, mas eles estão ali por causa de Deus. Então a razão deles estarem fazendo o que estão fazendo é Deus. Aquela igreja de Tessalônica existia por causa de Deus, se movia por causa de Deus, era sustentada por causa de Deus. Então não é por causa de uma ou outra pessoa. Paulo tinha autoridade de apóstolo, ele podia ensinar e dar testemunho das verdades que ele tinha aprendido diretamente de Jesus, mesmo
e Paulo aprendeu isso depois da ressurreição de Jesus. Ele teve encontros com Jesus, Jesus ensinou diretamente Paulo, mas ele fala, com tanto privilégio, e Paulo vai falar em Corinto que ele teve experiências de visões, e ele evita falar essas experiências, para que essas experiências não dessem um status de que ele é o cara. Ele fala, eu sou apóstolo porque eu sou comissionado por Deus. Eu obedeço não porque Deus me tornou um grande. Ele fala, dos pecadores eu sou o maior. Mas a razão de existir dele, de Silvano, de Timóteo e da igreja é Deus. Nós estamos em Deus, Deus está em nós. Nós existimos, nós subsistimos por causa de Deus. Então ele fala o seguinte, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus. Em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Nós existimos por causa da obediência ativa e passiva de Jesus, de ter sido enviado por Deus e ter topado essa obediência dele aí, em ser ativamente e voluntariamente obediente em tudo que era necessário fazer, e passivamente porque ele suportou a maldade dos homens, suportou aquele sacrifício, visando nos resgatar e nos levar de volta a Deus. E aí Paulo termina a saudação dizendo o seguinte, que a graça e a paz estejam com você. A caris, que é graça, e eirene, é a paz. Que a graça e a paz, o caris e eirene, palavras gregas, sejam com vocês. Caris era uma saudação que os judeus faziam. Eirene é a saudação que os gentios faziam. Então Paulo diz aqui que em Deus Pai, judeus e gentios são um só corpo em Cristo Jesus. Não existe mais separação, nenhum muro existe mais entre os gentios e os judeus, isso é, entre nenhum povo, tanto de cor, tanto de status educacional, tanto status financeiro, ou raça. Toda raça, tribo, língua e nação agora são um quando creem em Cristo. Por isso que nós podemos graça e paz. Isto é, a graça de Jesus Cristo veio sobre nós, nos alcançou, nós não precisamos fazer nada e agora estamos em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Por causa da graça, agora a gente tem paz com Deus. A ideia aqui é muito mais do que aquele sentimento tranquilo, que você deita tranquilo, estou em paz e dorme. É muito mais do que isso. É a ideia que legalmente, juridicamente, eu não tenho mais nenhuma culpa diante de Deus Pai. Agora eu tenho acesso a Ele, eu posso chegar a qualquer momento em tranquilidade, bater aquele papo com Ele, porque os meus pecados foram perdoados por causa de Jesus Cristo. Quando eu creio nisso, não existe mais barreira. O véu do templo existia no santuário, depois foi no templo, tinha um véu muito alto, uma cortina muito grande. Quando Cristo morreu, esse véu rasgou-se. Ninguém podia entrar naquele espaço ali, que era o Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. Vocês já ouviram falar sobre isso? O tabernáculo, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Eram 2 espaços. Só nesse lugar santíssimo, onde tinha a arca da aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. E ele não podia ficar muito tempo lá, ele tinha que ser tirado. E agora, quando Cristo morreu, rasgou-se esse véu. Agora nós entramos com ousadia, isso é, com alegria, com coragem, com tranquilidade. Podemos, e antes o sumo sacerdote podia ficar pouco tempo ali. Agora Deus nos convida, vem para a minha presença, fica comigo aqui. O que Jesus Cristo conseguiu, conquistou, adentrou aos céus e nos leva para a presença de Deus, é inimaginável. A gente tem um aperitivo do que Deus fez por nós, mas quando nós vamos chegar lá, eu acho que, talvez por causa disso, que Deus enxugará toda lágrima, porque a gente, eu acho que vai chorar de alegria e de pena de nós mesmos, porque enquanto estivermos aqui, não aproveitamos tudo o que Cristo
conseguiu por nós. Ele nos convida, venham, venham, venham. E a ideia aqui que Paulo está falando é isso. Em Deus Pai e por causa do Senhor Jesus Cristo, nós temos graça e paz. Eu, Paulo, Silvano, Timóteo e a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Tessalônica. Que saudação simples, mas tem muito significado, tem muita comunicação para nós. O próximo, versículo 2, Paulo, além de saudações, ele dá uma ação de graça, ele dá um agradecimento. Dia 30 de novembro, nos Estados Unidos, se mata muito peru para fazer o Thanksgiving. É o momento que você olha para tudo que aconteceu no ano e você celebra uma ação de graça diante de Deus. Você faz ações, você fala, você canta, você recita versículos. É um banquete de alegria, de festa, não visando a nós, mas visando agradecer a Deus. E é interessante, só deixa eu dar um... A gente está querendo comemorar, no final de novembro, um tempo de ação de graça, né? Deixa, depois a gente... Só jogando um aperitivo aí. Olha o que Paulo fala. Depois que ele falou que em Deus era o nosso oxigênio, nós vivemos por Ele, e agora pela graça nós temos graça e paz diante de Deus por causa de Jesus Cristo. Ele fala assim: olha, por causa de vocês, né, eu, Paulo, Silvano e Timóteo, sempre damos graças a Deus por vocês. Nós constantemente estamos orando, dando graças a Deus por causa de vocês. A ideia aqui que Paulo fala, o nosso coração está repleto de alegria, e por causa dessa alegria nós nos comunicamos com Deus, louvando a Deus por causa de vocês. E Paulo fala assim, fazendo menção, mas não somente andando, mas ele vai até Deus e faz, nas orações ele cita essas pessoas. Ele não fica com palavras assim rebuscadas, sem nexo. Ele ora a Deus, ele elogia a Deus e cita a igreja de Tessalonicenses, cita cada irmão lá e o que está acontecendo com eles. Ele menciona, fazendo menção de vocês em nossas orações, e isso sem cessar. Essa é uma palavra que Paulo vai falar várias vezes em momentos importantes em Tessalonicenses, essa ideia de sem cessar. Você tem dificuldade com isso? De começar e não terminar? Ou de fazer sempre? A Rosana é muito perseverante. Ela começa e ela continua, ela é teimosa. Uma outra pessoa que está me surpreendendo aqui é a Edneia, né? Machucou o joelho, está com medão, né? Ficava ali, para nossa, que mulher covarde, que medrosa por causa da cirurgia, mas foi lá, enfrentou, e aí começou a andar de bicicleta. Falei, não é possível. E começou a comprar uma bicicleta, depois comprou. Quantos quilômetros isso dá? Aí comprou a bicicleta pequena lá, tal. Aí comprou uma outra. Falei, nossa, que desperdício, essa bicicleta daqui a pouco vai ter teia de aranha. Mas daqui a pouco, né? Fica ali. Ontem ia para Kyoto, andar lá em Kyoto. Essa ideia de sem cessar. Nós temos muita facilidade de começar as coisas, mas como nossa natureza, nós temos dificuldade de continuar a fazer aquilo. As tentações vêm e algumas vezes começamos algo, ficamos tão empolgados, mas somos como um foguete com muito combustível que... E ao subir a gente olha outra coisa, a gente deixa o foguete indo embora e já pega outra coisa. Paulo aqui, ele fala que ele sempre dava graças a Deus por aquela igreja, fazendo menção deles em nossas orações, e isso não parava. Ele continuava fazendo. Nós, como seres humanos, temos uma facilidade muito de mudar o nosso sentimento, a nossa emoção, né? Isso acontece até com jovens que começam a ter uma simpatia, se apaixona, se entrega com aquele amor assim, e daí a vida
né? Até antes do namoro, muitas vezes muda para cá, muda para um outro, muda para um outro, porque sempre a gente vai admirar algo que falta em nós. Então a gente é atraído por algo que a gente não tem. Só que depois de um tempo, aquilo que nos atraía vai ser o nosso aborrecimento. E a gente vai usar termos, incompatibilidade de gênio. A gente vai tentar achar uma desculpa porque acabou aquele entusiasmo inicial, aquela vontade de começar. E continuar sem cessar ali, permanecer, é o grande desafio. E Paulo ele acrescenta esse detalhe: nós sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e isso sem cessar. Nós não paramos. É interessante que orar pelos outros, né? Como isso é importante. Paulo teve muitas dificuldades nessa igreja. O pessoal fez muito mal para ele, não a igreja em si, mas a população da cidade, alguns judeus, que talvez agora até se converteram e fazem parte da igreja. E Paulo ora por eles. Ele já está, quando Paulo está em Corinto, ele chega lá, ele nem consegue ter um ministério, porque ele não tinha dinheiro, não tinha recurso, então ele tem que fazer, ele acha Priscila e Áquila, ele vai fazer tendas. Ele está desanimado, está desencorajado nessa cidade. A cidade tinha 700 mil habitantes, era uma cidade portuária. A pecadaria era grande demais. Até tinha um termo no Império Romano que era a ideia de corintianizar. Tinha a ver com bebedice, tinha a ver com imoralidade, tinha a ver com mentira, com ironia, com desprezo. Então, se você era um corintiano, Corinto lá daquela época, você era mal afamado. E o pessoal vibrava de ser isso, curtia a vida de ser isso. Paulo está nesse ambiente. Então, tanto a sinagoga de Corinto era composta de judeus assim, ofensivos, e eles tinham um pouquinho da cultura de Corinto. Paulo está lá quando Timóteo e Silas chegam com uma oferta que aqueles irmãos de Bereia, de Tessalônica, mandaram para ele. Ele se alegra um pouco e a partir dali ele começa a ter um ministério mais livre. Ele deixou um pouco Priscila e Áquila de trabalhar fazendo tendas, e agora ele pode direto estar em contato com as pessoas. Isso encorajou um pouco ele. E parece que Paulo está com vontade de ir embora logo. E o próprio Jesus Cristo chega para Paulo e fala assim: Paulo, fica aí, fica mais, porque eu tenho muita gente meu aqui, que estavam a caminho, que precisavam ouvir a palavra para se converter. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele não está numa situação boa. Porque quando nós estamos bem, tudo tranquilo, é mais fácil a gente fazer aquilo que Deus gosta. Mas Paulo não estava numa situação bem. Está desanimado. Está desencorajado. E aí que Deus, Timóteo e Silas vieram e o encorajaram. E ele falava: nós sempre damos graças a Deus, sem cessar. A ideia é sem cessar aqui, em momentos ruins que nós estamos passando, em momentos bons que nós estamos passando. Paulo comunica em Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando passamos situações boas, é perigoso a gente até esquecer que a gente precisa orar. Quando estamos passando uma situação, ameaças de que pode complicar, a gente ora. Mas se a coisa complica, a gente se afasta até de Deus. A gente para de orar. E Paulo fala assim: não importa o que eu esteja passando, eu vou orar por vocês. Eu sei que vocês precisam da graça, da paz de Deus, que Deus é o nosso oxigênio. Então, essas são as ações de graça de Deus aí. E olha que Paulo continua no versículo 3, como que ele faz isso? Sobre o que ele dá graças? Sobre por que aquela igreja fazia Paulo se lembrar? O que Paulo via nessa igreja que fazia com que ele desse ações de graça sem cessar? Ele fala no versículo 3: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai. O que Paulo está querendo dizer isso? Que aquela igreja fazia que Paulo se lembrasse.
E quando ele dava ações de graça, ele fazia isso diante de Deus e Pai. Nosso Deus e Pai. O que Paulo está querendo comunicar aqui? O que eu estou escrevendo para vocês, Tessalonicenses, não é da boca para fora. Deus é minha testemunha de que eu oro por vocês, que eu faço ações de graça a Deus. Porque algumas vezes nós aprendemos a usar chavões evangélicos, chavões cristãos. E a gente fala então para mostrar a nossa espiritualidade, mas a coisa não é real, não é sincera. É simplesmente para a gente ganhar simpatia ou para as pessoas avaliarem a nós como a gente é um crentão. Então Paulo fala assim, o fato, quando eu lembro de vocês, quando eu dou ação de graça para vocês, isso é diante de Deus e Pai. Ele sabe mais do que qualquer pessoa o quanto que eu faço isso. Caramba, né? Isso é assustador. Será que a gente, quando a gente era criança, quando alguém fala, eu fiz isso, fui lá, que nem Kobayashi foi ontem lá, pescou uns peixinhos lá, ontem o peixinho tinha 1 metro, aí na hora que estava chegando em casa tinha 2, e chegou tinha 3, Então quando a gente, aquele negócio de pescador, assim, Mas quando nós éramos crianças, a gente falava alguma coisa, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí, mentira, juro, a gente falava alguns negócios meio sérios, Juro de pé junto, eu juro com a minha mãe morta atrás da porta. Olha besteira que a gente fazia. O que Paulo está falando é isso. Eu dou ações de graça a Deus, eu oro por vocês sem cessar, lembrando de vocês, diante do nosso Deus e Pai. Ele sabe. É como se Paulo fala, olha, talvez vocês não acreditem que eu estou fazendo isso, mas é Deus Pai sabe. Então era uma recordação, uma lembrança honesta e sincera, verdadeira, genuína. Não somente para Paulo manter o seu status, olha, eu sou o apóstolozão. Não, ele não está usando chavões, ele está falando algo que é verdadeiro e que falar isso, que Deus é a testemunha de que Ele ora por eles, é muito arriscado, é muito perigoso. Porque se isso não fosse verdade, Paulo seria julgado não pelas pessoas, mas pelo próprio Deus. Sobre o que Paulo, então, dá ações de graça por essa igreja? Aí Paulo vai falar sobre as virtudes cristãs, que elas são intangíveis, mas são perceptíveis. Coisas que não se dá para pegar, mas Paulo olhava para essa igreja e percebia, dava para tocar. Uma coisa interessante que acontece na história, eu não sei explicar como foi isso, foi uma das 3 pragas no Egito. Moisés e Faraó, naquela disputa ali, então o Faraó deixava, mas depois não deixava, então Moisés falava, olha, Deus mandou falar que vai vir uma praga, e cada praga tinha a ver com um deus do Egito, para destruir o poder do Egito, humilhar os deuses do Egito. E uma das pragas foi uma densa treva, foram trevas densas, que o texto bíblico fala que era como se fosse possível pegar. Você consegue pegar as trevas? Mas era tão denso, tão trevoso, que parecia que você conseguia pegar as trevas. As trevas, elas são intangíveis, mas elas eram perceptíveis de uma tal forma, de tão denso que era, que parecia que podia se pegar. Então é uma hipérbole, um exagero de linguagem para mostrar como isso acontecia. É como se você estivesse cego, não conseguia ver nada. E aqui Paulo então vai falar das 3 virtudes cristãs que surgem na vida de alguém que faz com que outras pessoas se lembrem e orem e deem graças e sem cessar. Paulo fala assim, eu lembro de vocês, eu oro por vocês, e isso sem cessar, eu dou graças a Deus, e que vocês tenham graça e paz, porque tem as 3 virtudes principais da fé cristã, eu vejo em vocês. E Paulo vai relatar aqui que é numa dimensão muito alta, num nível muito alto dessa igreja. Olha só o que ele fala.
eu sempre me lembro de vocês, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm. A fé a gente não consegue pegar, mas Paulo fala assim: essa fé de vocês, ela trabalha. A palavra operosidade aqui dá a ideia de uma fé operária, é trabalho, é algo. Por exemplo, você, Vinéia, Kobayashi, o Fabiano, vocês trabalham, né? Talvez você tenha um colega de trabalho, então a pessoa tem que trabalhar. E é fácil ver o rendimento da pessoa, é só dar uma olhada assim, esse cara está... Porque você olha a produção, o que foi produzido ali? Tem coisas que de repente um vigia de portaria, de prédio ali, você fala, como vou medir o trabalho desse cara? Só quando acontecer um desastre, ou só se ele estiver dormindo, né, alguma coisa assim, aí dá para você dimensionar que o cara está falhando o serviço. Mas a maior parte do trabalho você vê pelos resultados. Então Paulo fala que a fé, ele lembrava sempre dessa igreja, ele dava graças e pedia que a graça a paz de Deus fosse com eles, porque e Paulo orava sem cessar, porque ele via o resultado da fé que eles tinham na vida deles. Algumas vezes a gente pensa que as obras da fé são coisas que você faz externamente. As obras da fé acontecem no interior da pessoa. Isso é quando a pessoa tem fé em Jesus, ela se retira do trono do coração dela e deixa Jesus Cristo estar lá. Ela passa a viver o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é totalmente avesso ao caráter de qualquer ser humano. A pessoa começa a viver coisas que a gente chama de coisas sobrenaturais, que um ser humano não conseguiria viver daquele jeito. E as três virtudes vão estar interrelacionadas aqui. Mas a fé, ela produz coisas em nós. E automaticamente, essa mudança de coração, que é domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, todas essas coisas não são produzidas pelo coração humano. Ela é produzida pelo coração que Deus coloca em nós. Pelo caráter de Cristo que vem e começa a dominar. Paulo começava a ver, ele via, eu creio em Cristo, eu creio em Cristo, os cristãos falavam. E aí Paulo falava, uau, aquele cara era um cara malandro, picareta, roubava, enganava, e agora o cara está trabalhando, é honesto. Isso nenhum psicólogo, nenhum remédio consegue produzir essas mudanças. A fé operava, e Paulo via essas mudanças na vida deles. Não é uma igreja que saiu dando marmita e comida para todo mundo. Isso também é resultado da segunda virtude cristã. Mas a operosidade da fé é que a fé veio na vida deles e bagunçou a vida deles e organizou, e agora está mudando, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Isso é visível. A fé não é visível. Eu tenho fé. Não sei, não dá para dimensionar. Mas a mudança no caráter deles aconteceu. Veja o que Tiago, próximo slide aí, no capítulo 2, Tiago é irmão de Jesus Cristo. Bem no comecinho da igreja lá em Jerusalém. Tinha muitas pessoas, eu também creio em Cristo. E tigum na água, se batizava. E legal, olha, o cara se converteu, se tornou crente. E Tiago fala assim, no capítulo 2, versículo 2, Tiago está alertando, tentando corrigir, esclarecendo a vida para as pessoas. Ele fala assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Isto é, se a fé entrar na nossa vida, se eu confesso que eu tenho fé em Cristo, mas não mexeu nada, não mudou nada, não operou nada, não organizou nada, ela é morta. Então a fé aqui está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Tiago, ele se tornou um pastor
e se tornou uma coluna. Ele foi até mais atuante que os próprios apóstolos em Jerusalém. Só que antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Tiago e Judas, que é o outro irmão de Jesus Cristo, eles zombavam de Jesus. Eles não criam em Jesus. Eles até falavam para Jesus: você está envergonhando a nossa família. Você quer se aparecer? Vai lá na festa do tabernáculo. Eles ridicularizavam Jesus, achavam que era absurdo o que Jesus Cristo estava fazendo. Só que quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Tiago e Judas vão falar assim: quem escreve essa carta é Tiago. Ele vai falar: servo de Jesus Cristo. Ele não fala irmão de Jesus Cristo, ele fala servo. Primeira coisa que a fé opera em nós é colocar Jesus Cristo no seu devido lugar e nos colocar no nosso devido lugar. A ideia da humildade, a nossa dignidade com humildade, e ela tira então todo o rancor, a amargura, a ira, intemperança, ela abaixa todas as coisas, porque estamos lá em cima. Então Tiago fala: olha, mostre essa sua fé sem as obras, e eu vou mostrar para você a fé, o que ela fez em mim, o que ela produziu em mim. E aí agora eu estou no lugar devido, Ele é o meu Senhor, é meu irmão, mas nem faço questão disso. Ele é o meu Senhor e sirvo a Ele. Ele está em primeiro lugar na minha vida. Isto é, Cristo se tornou Senhor de Tiago. É Ele que governa a vida de Tiago. Segunda virtude básica aqui, Paulo fala do amor altruísta que ele via na igreja de Tessalonicenses. Então, é a operosidade da fé, isto é, a fé estava operando na vida deles, estava mudando a vida deles, eram pessoas diferentes, a sociedade via essa diferença, mas também o amor altruísta. Então Paulo escreve no versículo 3: lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm e da dedicação do amor de vocês. O amor envolve a ideia de socorrer quem muitas vezes até te prejudicou, de você, e o amor, a primeira coisa que faz é restaurar relacionamentos, é você buscar servir sem visar lucro, é você tentar restaurar um relacionamento mesmo que o culpado seja o outro, é você ir atrás, buscar, lutar para que haja paz no relacionamento, aonde que você tinha todo o direito de se vingar e punir. É o mesmo amor que Deus fez conosco. É o amor que a gente chama na Bíblia de amor ágape, o amor incondicional, comprometido. Jesus ilustra isso daí lá na passagem do samaritano. O samaritano, ele é rejeitado pelos judeus, mas quando ele vê um judeu ali que foi desprezado pelos sacerdotes, que foi assaltado, que perdeu tudo, está ensanguentado num sol quente, vai morrer, ele podia aproveitar aquela oportunidade que agora aquele homem já não tem mais nenhuma resistência de acabar com o serviço, mas não, ele coloca aquele homem sujo, ensanguentado, que agora não tem mais nada, não tem como pagar, ele coloca no seu cavalo, ele vai andar, vai levar até uma estalagem, coloca esse homem lá, cuida desse homem, ajuda ele nos seus ferimentos, e daí coloca na estalagem ali, paga um preço para que ele seja recuperado, e ainda fala para o dono da estalagem: olha, cuida dele, que agora está bem cuidado, eu vou fazer os meus negócios e vou voltar, e se tiver mais despesa eu pago. Então é esse tipo de amor que você vai além dos limites, das barreiras, e mesmo muitas vezes você fazendo isso, ainda a pessoa vai continuar sendo sua inimiga. Paulo fala que essa igreja estava agindo desse jeito. Talvez algumas pessoas estavam perseguindo e zombando, mas quando tinham necessidade, esses crentes iam lá socorrer, eram os primeiros a ir socorrer essas pessoas, esses amigos judeus que agora estavam criticando e perseguindo eles.
Então é o amor altruísta. Paulo via isso na igreja, ele soube dessa notícia quando Timóteo e Silas, Silvano ou Silas, é a mesma coisa, chegam ali para Paulo fala, como que está a igreja lá? Timóteo e Silas falam, olha, estão assim, assim, assim. Oh, glória a Deus! Que coisa boa! Isso é verdadeira fé, isso é verdadeiro amor. Vejam o que 1 João, o apóstolo João, escreveu no capítulo 4. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. É interessante que na Bíblia, vários mandamentos, várias ordens, vários incentivos, eles sempre têm uma base comparativa. Quando alguém dá uma orientação, faz um pedido, normalmente a gente fala, mas como? Então a pessoa vai mostrar para você, ó, faz desse jeito. Os filhos, a gente dá uma ordem para eles, é bom sempre mostrar como que deve ser feito. Isso é base comparativa, então o que ele for fazer deve ser comparado àquilo que você mostrou para ele. Em 1 João, capítulo 3,16, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que João fala aqui, amados, queridos irmãos, se Deus nos amou de tal maneira, que maneira? É aquilo de João 3,16. Ele enviou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós também devemos amar uns aos outros. Qual que é a base comparativa para nós amarmos então uns aos outros? É como Deus nos amou. O que é amar? Não dá para perceber. Tem muitos pais, principalmente, que amam seus filhos. Em outras palavras, que adoram seus filhos. Em outras palavras, que prestam culto aos seus filhos. E eles falam que amam os seus filhos sobre todas as coisas. Então eles vão fazer de tudo para que os seus filhos façam tudo o que quiserem, e eles ainda vão atrás. Se tiver algum problema, eles vão atrás ainda para corrigir ou para pagar os prejuízos que seus filhos têm. Então eles dão um carro, uma Ferrari, e o filho sai a 300 por hora aí, bate o carro, ele vai lá pagar os prejuízos e compra uma outra Ferrari. Que amor, né? Não é? Que amor. Pergunta, isso é amor? A maneira que Deus nos amou tinha um propósito. Qual que era o propósito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho unigênito para que todo aquele nele creia não pereça. Então, esse amor altruísta aqui que Paulo está falando, ele tem uma característica. É um amor que visa fazer o bem segundo a vontade de Deus. É um amor que leva a pessoa a viver de acordo com Deus. Isso, quando fazemos isso, muitas vezes as pessoas não vão gostar. Porque vamos não simplesmente comentar em alguns nas mídias sociais, ai que linda, talvez falar, olha, esse não é um comportamento de alguém que é cristão. A tendência nossa é sempre fazer o bem, mas não de acordo com o que Deus quer. O amor, por isso que João compara aqui, amados, se Deus nos amou de tal maneira, por causa dessa base, do jeito que Deus nos amou, que nos leva a, nós não somos mais condenados, nós não mais perecemos. O amor que devemos ter para as pessoas é levar elas mais para perto de Cristo. Eu não posso sustentar o vício de alguém.
Eu não posso aprovar quando a pessoa está fazendo mal para ela e para Deus. Jesus Cristo confrontava as pessoas. Ele dizia palavras duras até para os discípulos. Ele era franco, com amor, sem criar barreiras, chorando pelas pessoas. Então esse amor aqui altruísta é você ajudar as pessoas para que elas tenham oportunidade de vir até Deus. Eu não posso sustentar, de repente, a preguiça. Eu não posso sustentar uma pessoa que simplesmente cria confusão. E eu sempre vou lá para... E filhos, principalmente. Terceira virtude básica, a esperança. Uma esperança sólida e específica. As 3 virtudes que Paulo sempre se lembra deles é a fé operosa, é o amor altruísta. Eles estavam visando fazer o bem para as pessoas, mas para que esse bem levasse as pessoas até Cristo, tanto da comunidade, mas também aqueles que não eram crentes. Mas também Paulo louva a Deus, dá ações de graças a Deus por causa da esperança sólida e específica. Paulo fala, vamos ler o versículo 3 de novo: lembrando-nos diante de Deus, nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. O pessoal fala que para qualquer jovem, né, o maior perigo dele é quando ele começa a namorar uma menina e o nome da mãe da menina é Esperança. Isso que é muito perigoso. Por quê? É a última que morre. O que é esperança? Tem a esperança bíblica e tem a esperança que não é bíblica. A esperança bíblica é a plena convicção de que aquelas coisas vão acontecer. É muito diferente de você começar a assistir um jogo e você espera que o seu time ganhe. Você não tem certeza se ele vai ganhar. A esperança bíblica não. A esperança bíblica é alimentada pela fé, que é a plena convicção de como as coisas são. A fé também não é uma torcida, um pensamento positivo. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Não, tem promessa. Deus prometeu, está garantido, está revelado. Se não tiver, eu peço a Deus, mas que Ele faça a sua vontade. Essa é a nossa atitude. Então você pede com fé de que Deus vai te ouvir. Ouvir no sentido de escutar, mas não que Deus vai atender. Eu não posso colocar Deus na parede. Se o Senhor é Deus, então prova para mim que isso vai fazendo isso para mim. Isso está longe de ser fé. E esperança também. Esperança é, por causa da fé, é a plena convicção de que as coisas vão acontecer, mesmo que demore. Deus prometeu para Abraão que ele ia ter um filho. Abraão tinha 75 anos. Já estava, fazendo zanguiô. Sara também era mais idosa também, mais difícil ainda. E Sara deu até risada quando viu Abraão conversando com o anjo. Sara foi engravidar 25 anos depois, e Abraão permaneceu ali e teve esperança mesmo contra a situação do seu próprio corpo. Paulo fala em Romanos que Abraão não considerou seu corpo amortecido. Interessante que a Bíblia é bem clara em algumas coisas. Abraão olhava, está tudo morto aqui, não tem mais jeito. 100 anos, como que vai nascer um filho? E de repente, sem Viagra, sem nada, lá foi os dois e Sara engravidou. Imagina a velhinha, ela toda corcundinha, e aí com uma barriguinha. E nasceu o filho. Aí Abraão esperou contra a esperança e recebeu. Porque para Abraão foi Deus que falou. Não era um desejo dele, não era uma torcida dele. Deus falou, então ele podia esperar aquilo. Então a nossa esperança, ela deve ser sólida. Olha o que Paulo fala aqui, da firmeza da esperança. Eu louvo a Deus porque vocês têm uma esperança sólida, vocês são firmes, vocês não abandonam, não ficam assim durante 2, 3 meses com aquela esperança. Demorou, talvez não seja assim, já muda. Não, eles só focam naquilo,
porque Deus falou. E a ideia aqui é a volta de Cristo. Isto é, a minha vida, a vida deles era regida porque Cristo voltaria em breve. Isso causou até alguns problemas. O pessoal achava que Cristo voltaria tão em breve que alguns até pararam de trabalhar, abandonaram o emprego, tudo. Não entenderam direito. E aí Paulo vai corrigir essas ideias dele. Agora, a esperança, ela tem que ter um objeto, ela tem que ter um alicerce. Olha o que Paulo fala: a firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo viveu, o caráter, a pessoa dele, a obra dele, alimentava a esperança dessas pessoas. Então alguém pode chegar e provar por 10, com ideias que a gente que a nossa fé, com a nossa obediência a Deus, a nossa religião é um ópio, isto é uma droga para nos aliviar de sofrimento. As pessoas, nós somos acusados disso, que nós temos tantas lutas, o mundo tem tantas lutas, que nós inventamos uma religião para, dar um alívio. As pessoas tentam trazer isso para nós, mas quando a gente vê a pessoa de Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra, o seu caráter, nós temos a esperança de que aquilo que Ele falou vai acontecer. Quando Ele fala: eu vou para o meu Pai, eu vou trazer o Espírito Santo, aconteceu. Vou mandar o Espírito Santo. Eu estou preparando moradas para vocês junto do meu Pai. Eu estou lá sendo advogado de vocês, porque Satanás ainda tem acesso à presença de Deus e leva diante de Deus o nosso pecado. E toda vez que nós somos acusados diante de Deus, Jesus diz: olha, Pai, eu morri por eles, então os pecados deles estão perdoados. Se lembra que, você estudou um pouco de Jó, se lembra como Satanás chegava ali: seu filho, esse homem, não sei o que lá, tal, e aí Deus faz as coisas acontecerem lá em Jó. Então, a firmeza da esperança, Paulo fala assim: eu vejo que vocês estão firmes, vocês não se movem, vocês não se distraem com nada, não são afetados com as perseguições dos judeus, com as perseguições dos gregos. Vocês têm uma esperança sólida, porque a esperança de vocês está focada numa rocha. Se a nossa esperança estivesse focada numa vaca, cada dia ela estaria num lugar. Mas a nossa esperança, a Bíblia fala que Cristo é a nossa rocha, que a gente sobe em cima e nada nos abala. O vento bate, mas a rocha fica ali. Então Paulo, quando olhava para essa igreja, ele dava graças a Deus e queria que essa igreja fosse cheia de graça e de paz. E Deus era testemunho que ele orava incessantemente, sem cessar, porque ele via essas 3 virtudes: ele via a fé, a esperança e o amor nessa igreja. Veja o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte o amor. Quando alguém crê em Cristo, parece que a vida dela sofre muito mais pressão ainda. Então, quando o Tiago fala assim: olha, se vocês estão passando por pressões com referência à fé, tem motivo de muita alegria, porque a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Vocês vão ficar firmes, a esperança vai estar focada em algo sólido. E quando você faz isso, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, nada faltando, e íntegros, sem rachadura, sem que lhes falte nada. Então Paulo via, na igreja de Tessalonicenses, que eles estavam caminhando para a perfeição e a integridade. Eles estavam cada dia mais se tornando completos, e cada dia as rachaduras, os trincos estavam sendo soldados, e eles se tornaram então mais maduros. Nós vimos hoje então que as virtudes básicas da vida cristã são intangíveis, a gente não consegue pegar, mas se vê claramente. Era isso que Paulo
dava graça a Deus, porque ele via na igreja de Tessalonicenses a operosidade da fé deles, o altruísmo do amor deles e a firmeza da esperança deles em Cristo. Não era uma esperança por causa dos pactos, das alianças, da conta no banco. Não, a esperança deles estava em Cristo Jesus. Algumas ideias, então, que a gente pode usar para a nossa vida. Eu devo valorizar o testemunho prático da minha vida cristã. É muito importante as pessoas verem o nível da minha fé, do meu amor e da minha esperança. E isso é produzido pelo Espírito Santo. Devo amar meus irmãos mesmo que haja custo. Esse é o amor altruísta. E esse amor é visando a vontade de Deus, não simplesmente fazer com que a pessoa não mude o seu caráter. A ideia é o amor que muda a vida da pessoa para ela se tornar mais viva com Deus. Tudo que eu faço deve ser inspirado na minha fé em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que eu sou movido a fazer, eu devo fazer porque eu creio em Cristo. Não para ser exaltado, não para que as pessoas saibam o quanto que eu faço. E eu devo diariamente fortalecer minha esperança em Cristo. Como que eu posso fortalecer a minha esperança em Cristo? Como? Lendo a Bíblia. O conhecimento, a palavra, ela alimenta a fé. Tudo que está acontecendo, eu vou lá para a Bíblia. As vidas desses homens, José, Davi, Moisés, Noé, Enoque, essas histórias, e a principal, Jesus, né? Essas histórias alimentam a nossa fé. Nós vamos encontrar defeitos nesses homens e vamos ver como eles trataram esses defeitos na vida, como Deus tratou esses defeitos na vida dele. Arão, Abraão, Isaac, Jacó, que era liso como um sabão. Esses homens nos ajudam. E a pessoa de Jesus é o todo. Nele a gente encontra muita coisa para a gente fortalecer. Por isso que Paulo, a esperança que vocês têm em Jesus Cristo. É interessante que mesmo que a gente estude esses homens, a gente sempre vai ter uma certa diferença entre eles e Jesus. Por exemplo, Elias, que é cara que mais de fé, que lutando contra os sacerdotes de Baal. Mas Elias, ele era muito conivente com o povo de Israel e muito irado contra os incrédulos. Jesus não, ele é muito bravo com o seu próprio povo e ele é tolerante com os incrédulos, para que os incrédulos venham conhecer. Então sempre, mesmo que a gente tenha esses homens como exemplo, mas a pessoa de Jesus é o nosso exemplo final. Ok, a Edneia falou de esperança através das Escrituras. O que mais pode nos ajudar a gente fortalecer a nossa esperança? Oração, essa comunhão com Deus, levando toda a ansiedade diante de Deus. A gente percebe, tem dias que a gente está lá embaixo, né? Tem dia que a gente, deixa eu riscar esse dia do calendário. E você fala, agora daqui para frente vai ser desse jeito. Você não, parece que o túnel fechou, não tem saída mais. E daqui a pouco você lê as Escrituras, você compartilha algo com alguém, ou alguém compartilha alguma coisa que você nem sabia do que está passando, e daqui a pouco sua vida está novamente entusiasmada, com mais pique ainda. Você fala, o que é isso? É por causa que a fé foi alimentada de algum jeito. O que mais? Comunhão, né? Prestar culto a Deus, né? Comunhão com outros irmãos, mesmo que tem hora que você fala, não dá. E aí Deus vai falar, Deus fala, Deus ele é o nosso oxigênio, né? O Fabiano passou por Covid, que teve uma hora que, né, os limites do oxigênio estavam, e aí a gente ficava assustado, a gente disse, vamos batalhar em oração. É interessante, cadê o oxigênio? Onde está? Então, talvez a gente não vê Deus, o nosso Deus é invisível, mas é impossível a gente não perceber Ele em coisas pequenas. O que mais? Tem mais alguma coisa que pode fortalecer a nossa fé? Tem uma coisa que o próprio Tiago falou.
John Piper, eu publiquei uns dias atrás aí, 2 anos atrás. John Piper teve câncer, acho que foi na próstata, e nas reflexões dele, ele percebeu que ele não podia desperdiçar aquela oportunidade, e ele escreveu, acho que 12 ou 13, como ele não deveria desperdiçar, que aquilo era uma grande oportunidade. É isso que Tiago está falando. Tendo por motivo de toda alegria eu passar por tribulações, por provação, porque se eu não desperdiço aquela situação, eu vou crescer, eu vou ser mais perseverante, eu vou me tornar perfeito e íntegro. Então é uma oportunidade para eu crescer, e no crescer vai ter algumas rachaduras e Deus vai soldar, então eu me torno inabalável. Não porque agora eu sou o Superman, não, porque eu sou mais forte. E eu acho que vocês já perceberam que já no passado tiveram uma provaçãozinha pequena, foi dolorida, foi difícil, mas vocês se lembraram de Deus, ali Deus esteve junto com vocês, e ok, passou por aquilo, legal, ainda bem que acabou. Mais para frente você passa uma coisa maior e você tira de letra. Mais para frente você passa por uma situação maior e você vai tirando de letra. Por quê? Porque você não desperdiçou, você não jogou fora, você aproveitou essa oportunidade para colocar diante de Deus, e Ele criou um muro de proteção para o seu coração, e você foi ficando cada vez mais forte. Quando eu desperdiço, então eu vou culpar a Deus, se afastar das coisas de Deus, eu fico pior. Eu perco todo o senso do que é certo e errado. Eu não caminho para ser uma pessoa forte, perfeita e íntegra. Então, uma das coisas que mais fortalece, é absurdo falar isso, não é buscar tribulação, não é buscar provação, não é buscar encrenca, não, mas é quando vier, você ter motivo de toda alegria. Deus, obrigado, não sei como sair dessa, não sei como enfrentar essa. E Tiago fala, peça sabedoria a Deus, que Ele não vai reclamar. Não culpe a Deus e nem ao diabo. Enfrente. E aí a pergunta que resta para nessa hora é: Deus, eu não sei porquê, mas eu vou saber o para quê. Eu não sei por que estou passando isso, não tenho responsabilidade, fiz de tudo para que isso não acontecesse, me preparei tudo ao meu redor para que nunca acontecesse isso, mas acontece. Mesmo para aquela pessoa que está servindo a Deus dia e noite, acontece. Eu não sei o porquê, quem é culpado, quem é o responsável, não me interessa se é Satanás, e não me interessa nem se é o Senhor, porque o Senhor não me tenta. Mas eu quero saber para quê. Para quê? Como que eu posso aproveitar isso? É para o meu coração? É para revelar a Tua graça, a Tua bondade, o Teu amor? Nós tivemos, esses dias morreu a irmã Sara, né? É interessante, eu nunca vi uma pessoa sobreviver tão longo tempo com aquela enfermidade, do jeito que ela sobreviveu. Eu cheguei aqui no Japão, ela ficou doente, já começou a entrar na doença. A Iris, ela foi até a Iris, tudo lá, e a Iris morreu, e ela continuou. Quantas vezes ela foi internada, e sempre com uma atitude alegre, de glorificar a Deus. E agora Deus falou: olha, vem para cá, vem para cá. E ela foi para lá. E aí está numa alegria, uma festa. E o nome dela, ela deixou esse legado para nós. Amém?